Olá, caríssimos investidores! Estamos aqui no canal Professor Felipe Ribeiro, o canal onde você aprende sobre CRI, CRA, FDICs, LCIs, LCAs e toda essa sopinha de letras que você já sabe. Aqui você aprende sem enrolação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Já aproveita, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum desses conteúdos que eu estou postando aqui, tá? São conteúdos específicos, técnicos e às vezes profundos, tá? Como o vídeo de hoje. E sim, o nono ponto desse vídeo é muito importante. Ele é a principal informação deste vídeo se você está querendo investir em CRI, beleza? Não perde, tá lá no final. Um abraço, até a próxima. Então, como começar a falar sobre CRIs sem falar sobre a sua legislação e regulação? Perfeito? Então vamos lá. Aqui nós temos que os CRIs foram criados pela Lei 9.514 e eles foram inspirados nos RMBS, Residential Mortgage Backed Securities, sendo regulados pela instrução CVM 414 ou 414 até o dia 29 de 4 de 2022, ou seja, daqui a pouquinho. E eles vão passar a serem regulados pela Resolução 60, tá? A partir do dia 2 de maio. O que é o CRI? Tá? O termo securitização, cunhado por Lewis Ranieri em 1977, quando ele deu uma entrevista ao Wall Street Journal. Tá? Ele falou que ele estava pegando financiamentos imobiliários e, através de um processo que ele chamou de securitization, criou um instrumento para os investidores poderem investir. Então, lá fora, um título, né, ele é chamado de security. Por isso que quando a gente veio para o Brasil e chamou de securitização, foi por conta desse anglicanismo, tá? Se você for olhar esse mesmo tipo de operação lá nos países ibéricos, na Espanha, em Portugal, é chamado de titularização. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo de um CRI pulverizado. Você vai entender por que ele é pulverizado daqui a pouco, tá? Então esse aqui é um fluxo no momento da emissão. A cedente, a incorporadora, ela tem ali no ponto 1 um contrato de compra e venda com as pessoas físicas que estão comprando aquele imóvel e as pessoas físicas têm um valor a pagar a essa incorporadora. No ponto 2, então, a cedente, que já estamos chamando de cedente, ela cede, por isso ela é chamada de cedente, a securitizadora aqueles recebíveis, aqueles contratos de compra e venda e aqueles direitos de receber aqueles valores no longo prazo. A securitizadora ela pega aqueles recebíveis, faz uma emissão de uma CCI que serve de lastro para o Certificado de Recebível Imobiliário, o CRI. E os investidores, sejam fundos de investimento imobiliário, que aqui eu coloquei o fundo 11 como exemplo, ou outros tipos de investidores, por exemplo, pessoas físicas, eles pagam um valor ali no ponto 5 e concomitantemente a securitizadora paga a cedente. Da pós-emissão, que eu chamo de pagamento, né? Então, conforme as pessoas físicas vão evoluindo no pagamento daquele contrato que ele tinha com a incorporadora, eles passam a pagar agora a securitizadora. E ela paga a B3, né, a Bolsa de Valores, que distribui para aqueles investidores que possuírem aquele CRI. O conceito dado é um título de crédito nominativo de livre negociação lastreado em créditos imobiliários. E o que quer dizer isso? Porque quando a gente vê o conceito de CRA, ele é lastreado em recebíveis do agronegócio. E aqui, como a gente fala nominalmente em créditos, a gente tem que sair desde o começo com créditos nominais, tá? E aí a gente tem aqui então o final dessa conceituação, que é justamente constitui promessa de pagamento em dinheiro, que é a tal da renda fixa. Securitizadoras são aquelas instituições financeiras que elas são constituídas sobre SA, né, Sociedades por Ações, e que até o dia 29 do 4 elas vão ter esse registro de companhia aberta, mas vão passar a ser categorizadas como S1 e S2 a partir de 2 de maio. E elas podem emitir CRI e outros títulos, tá? Como CRA, e aí a gente aprofunda também num outro vídeo, perfeito? Quais são os principais aspectos de um CRI?
Então, beleza, ele é renda fixa, ele é isento de IR nos juros para pessoas físicas, tá? Ele não tem isenção no ganho de capital. Então, se você tiver algum ganho de capital neste tipo de ativo, assim como no fundo imobiliário, você não tem isenção, tá? Ela é uma estrutura complexa, que ela normalmente as pessoas físicas, vão dizer assim, que não têm tanto conhecimento da estruturação em si, elas vão ter dificuldade, tá? Porque são estruturas complexas. Só pode ser emitido por securitizadoras. E aqui o principal documento é o termo de securitização. Eu brinco que é o CPF, RG e a certidão de nascimento do CRI. Ele é negociado via balcão na B3, não tem negociação na bolsa diretamente, tá? Ele é negociado em balcão. E os investidores, eles são detentores de um título de crédito. Conforme já falamos, é uma renda fixa. O ponto 3, quem manda, né? Assim como nos fundos imobiliários a assembleia é o fórum máximo, aqui também a gente tem uma especificidade. Lá nos fundos imobiliários, eles são regidos por uma norma, deixam eles todos iguais na questão dos fóruns de deliberação, percentual, tá? Aqui nos termos de securitização para os CRIs, cada um tem o seu fórum, tá? O seu percentual de maioria para fazer a votação. Quais são os tipos de CRI que nós temos, tá? Então, por concentração, a gente acabou de mostrar um exemplo de um CRI pulverizado, no qual os devedores são centenas, certo? Mas também pode ter um concentrado, no qual seja uma companhia somente. Por lastro, então a gente tem financiamento corporativo através de uma cédula de crédito bancário ou uma debenture, o financiamento na pessoa física, que é o contrato de compra e venda, ou um contrato de home equity, conforme já falamos, para uma locação, é o próprio contrato de locação, e quando a gente vai fazer um reembolso de um terreno que já foi comprado, ou um retrofit de um imóvel, o lastro aí também pode ser uma CCB ou uma debenture, perfeito? E quando a gente pega em categoria, né, ele vai ser ou residencial ou corporativo, e ele pode ser híbrido, ele pode ter os dois tipos de categoria dentro do mesmo CRI. Ponto 5, tipos de ofertas. Ele tem o mesmo tipo de oferta que os fundos imobiliários. Por quê? Porque não é uma restrição do título, esse tipo de oferta aqui ele é regido pela CVM, tá? Que está em revisão, mas são dois tipos basicamente. A CVM 400, que é destinada ao público em geral, qualquer tipo de investidor pode entrar, e a ICVM 476, que é destinado a até 75 pessoas, até 75 investidores olharem, 50 destes podem levar, né, fazer a aquisição daquele investimento, e ele é restrito para investidores qualificados e profissionais. Quais são os riscos? Os riscos aqui para os CRIs, né, obviamente a gente está falando de uma operação de mercado financeiro e quaisquer tipo de movimentações de juros, de câmbio, de inflação podem impactar o seu investimento. Aqui estamos falando de crédito, então no final do dia é um crédito que está sendo fornecido àquele devedor. Portanto, tem que ser analisado o crédito daquele devedor, ok? A execução das garantias ela pode ter uma maior dificuldade ou menor, mas ela é um ponto essencial em uma análise de um CRI. Se tiver algum imóvel que esteja como garantia, pode ocorrer a desvalorização, isso é normal. Está também dependendo da regulamentação no setor imobiliário, perfeito? E possui liquidez reduzida, mais ainda do que os dos fundos imobiliários. Como investir? Então você vai abrir uma conta na sua corretora, você vai estudar os ativos que você quer comprar, você vai transferir o dinheiro para a sua corretora, vai atualizar o estudo daquele ativo e aí você vai comprar o ativo. Como que você vai comprar? Você tem que solicitar para a sua corretora para que ela te mostre algum CRI. Diferentemente dos fundos imobiliários, aqui é balcão, então você tem que ter uma contraparte que você negocie. Não diretamente com ela, mas talvez com um broker que vai fazer isso por você, tá? E depois, obviamente, acompanhar recorrentemente. Então você vai ter aqui, ó, fontes de informação. As principais, tá? Grande parte desse material foi coletado do produto de captação CRI Ambima,
Tem também o Guia Definitivo para Entender o FDCRI, que é um livro meu e que lá eu explico diversas facetas do CRIs. Tem o canal aqui, né, que nós estamos, que é o Prof. Felipe Ribeiro. E tem o canal também Professor Baroni, que lá tem diversas entrevistas com pessoas que entendem muito de CRI, como Flávia Palacios, Felipe Souski. Tem diversas pessoas falando sobre esse tema lá no canal do Professor Baroni, tá? E também tem o meu podcast, que é o podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro, que está disponível basicamente em todas as plataformas de streaming de áudio, tá? E aí, agora sim, a principal dica do vídeo: como investir em CRIs. Qual que é esse principal ponto, tá? Então, ao invés de você comprar 100 CRIs, vale muito mais a pena você comprar um fundo de CRI. Assim, embora tenha uma gestão profissional, você tem que estudar também um pouco esse fundo imobiliário. Mas não adianta também você só sair comprando, tá? Os CRIs, eles são instrumentos muito complexos e eles exigem um nível de acompanhamento muito próximo no mês a mês. Então não dá para você simplesmente delegar para o terceiro e confiar que ele vai fazer o trabalho dele 100%, tá? Então assim, ficou mais fácil a sua vida. Em vez de você ter que analisar 100 CRIs, analisa a gestão e vê o que ela está fazendo, exige mais informação, lê o relatório gerencial, perfeito? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um forte abraço, até a próxima!